Bom dia, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Por que eu sou cristão? O que há no cristianismo que não se encontra em outras religiões? O que há de especial nele? Tudo é especial na fé cristã. Tudo é especial na vontade de Deus para a minha vida, para a vida de nós, homens e mulheres cristãos. Todo o contexto cristão é muito especial. Podemos dividir em muitos aspectos, mas eu trouxe aqui para nós hoje apenas 5 exemplos. 5 exemplos bastante contundentes de por que eu sou cristão e por que eu deposito a minha vida, a minha fé e o meu futuro espiritual e o meu presente espiritual também na fé cristã. Em primeiro lugar, o que existe nesse cristianismo de muito especial? Em primeiro lugar, ele é legítimo. Existe nele legitimidade e verdade, porque ele provém de Deus. Ele provém de Deus aonde não há sombra de variação, aonde existe perfeição, aonde existe o caráter soberano e superlativo de tudo aquilo que se possa imaginar no campo espiritual. Ele é legítimo. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 16, quando ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus está dizendo: vocês ouvem as minhas palavras, ouvem a minha doutrina, ouvem os meus ensinamentos, veem as minhas obras, pois bem, tudo isso não pertence a mim, pertence à vontade soberana de meu Pai. Então, o cristianismo tem essa primeira característica, que é a sua legitimidade. Ele é verdadeiro. Em segundo lugar, ele é eterno. Sim, porque o cristianismo não tem 2000 anos, como muitas pessoas pensam. Ele não surgiu com o nascimento de Jesus. Ele é um plano perfeito de reconciliação de Deus com o homem, é um plano de resgate para a humanidade e que está no coração de Deus Pai e de Deus Filho desde antes da fundação do mundo. E isso também Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 35. Quando Jesus confirma que ele, Jesus, falava muito por meio de parábolas, e isso já havia sido profetizado muitos séculos antes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Vamos repetir o que Jesus diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 35, Jesus está fazendo uma referência ao Salmo 78, o verso 2. Quando o salmista profetiza que o Messias falaria muito por meio de parábolas, ensinando coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, a fé cristã, essa obra redentora, essa obra de salvação não tem 2000 anos. É
antes da fundação do mundo. E quando foi fundado o mundo? Quando se formou a terra? Quando apareceu a primeira erva sobre a face da terra? Então é isso que Jesus diz. Então esse caráter eterno, quando não havia um homem ou uma mulher sobre a face da terra, já havia um plano perfeito de reconciliação e de resgate proporcionado por Deus Pai e proporcionado por Deus Filho. Em terceiro lugar, por que eu sou cristão e o que existe de muito especial nesse cristianismo? Ele é justo. Sim, a sua justiça é perfeita e é soberana. Essa justiça, ela não é como a justiça do homem. A justiça dos juízes humanos, que muitas vezes falham em seus juízos. E o homem, quando julga outro homem, e o homem, quando julga certas situações, coloca muito as emoções, coloca muito os seus interesses. Mas a justiça de Deus, que se manifesta em todo o cristianismo, é justiça soberana, justiça com perfeição. No Evangelho de João também, no capítulo 8, no versículo 16, Jesus fala da sua legítima justiça, do caráter dessa justiça, quando ele afirma: e se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, a minha justiça é juntamente com a justiça de meu Pai. Então, existe perfeição nessa justiça. E os vereditos são incontestáveis, para a salvação, para a condenação. Seja lá qual for o veredito, esse juízo é perfeito. Existe justiça nesse cristianismo. E nós cristãos amamos essa justiça, porque ela vem de maneira perfeita. Em quarto lugar, por que eu sou cristão? Por que eu amo o cristianismo? E ele me é suficiente, e nenhuma doutrina, nenhum pensamento filosófico, nenhuma religião me seduz. Nada toma lugar do cristianismo no meu espírito e no meu coração e na minha vida, porque ele é incorrupto. Não existe corrupção. Pode haver corrupção de homens vinculados à fé cristã. Pode haver corrupção de mulheres. Pode haver até mesmo corrupção de certas instituições. Mas o cristianismo, na sua essência, como plano de resgate, como plano de reconciliação com Deus, ele é incorrupto. O apóstolo Pedro nos fala sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, quando ele afirma sobre nós cristãos: sendo de novo gerados, sendo regenerados, tanto faz, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. De qual semente Pedro está falando? Da semente do homem, ou da mulher, ou da terra? Não. Está falando de Jesus, a semente incorruptível. Porque tudo que vem do homem ou da mulher é corrupto na sua essência, é originário do erro. Existe sempre alguma forma de imperfeição, mas Jesus Cristo é a semente incorruptível. E essa incorruptibilidade chega até nós
por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, que é incorrupta. Em quinto e último lugar, porque nele existe redenção, existe resgate, existe anulação dos meus pecados. Ele é redentor. Sim, o cristianismo, ele é redentor. Ele não é mais uma religião. Ele não é mais um ponto de vista. Ele não é um viés de observador desse homem ou daquele homem. Nem é fruto da sabedoria dos homens ou dos eruditos. Mas ele é no caso, redentor, porque ele me reconcilia com Deus e me concede a salvação para essa vida e para a vida eterna. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 76 e 77, Zacarias está falando de João Batista e está falando de Jesus. João Batista foi precursor de Jesus. E surge esse discurso: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Ele estava falando de João Batista, precursor de Jesus, e que pregava o arrependimento dos pecados. E com qual finalidade? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Especificamente, na remissão de seus pecados. João Batista foi precursor de Jesus e falou aos homens que era necessário o arrependimento para uma nova vida, mas ele também prometeu que viria aquele, que seria Jesus, que os batizaria não com água para o arrependimento, mas os batizaria com o Espírito Santo para a salvação, para a redenção. Então, assim, apenas 5 aspectos extremamente importantes em todo o cristianismo. Ele é legítimo, nele não existe nenhuma inverdade. Ele é eterno, nas palavras do próprio Cristo. Ele é justo, a justiça dele é perfeita. Ele é incorrupto, não existe nenhuma corrupção em todo o plano de Deus, e ele é redentor. A fé cristã, é preciso que nós tenhamos a perfeita ideia de que ele vem até nós através do Espírito Santo de Deus, através da palavra revelada. Quem criou esse plano de salvação, esse plano de resgate, não foram homens eruditos, não foram homens nas suas concupiscências, foram 2 espíritos puros, o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. E esse Filho, esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é para nós uma escolha. O que muitos erram, aonde muitos se enganam, é pensar que podem escolher entre o que Deus oferece. Jesus Cristo não é uma escolha de Deus, porque se fosse escolha, teria sido dado ao homem uma segunda opção, uma terceira opção, quem sabe uma quarta opção.
mas Jesus Cristo é a oferta perfeita de Deus para nós. É a oferta graciosa de Deus para nós. Então, é aceitar ou negar. É ter ou não ter. É ser ou não ser. Isso torna o cristianismo incomparável com qualquer doutrina na face da terra. É o cristianismo, a vontade de Deus para nossas vidas, através da graça redentora que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, pense muito bem nisso, não veja o cristianismo como uma opção para os homens, mas é a escolha de Deus para os homens de boa consciência. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.